galerinha do canal Gabaritando, tudo bem com vocês? Estou aqui para comentar mais um portfólio desse semestre e é o primeiro de 2021.1. Então, se você é calouro e ainda não sabe como fazer o portfólio, não sabe o que é o portfólio, esse vídeo vai te ajudar muito. Eu escolhi um portfólio de um curso que eu acho muito importante, que eu tenho muito orgulho de falar e inclusive quero utilizar esse vídeo para homenagear os nossos alunos dos polos de Quedas do Iguaçu e Dois Vizinhos que confiaram o sonho da graduação de um curso da área de saúde ao nosso polo, à minha gestão. Então agradeço muito e esse vídeo é para vocês, calouros de enfermagem. Estou aqui ó, com o portfólio, estudei, fiz várias anotações aqui para compartilhar com vocês, mostrar o que é um portfólio, como que vocês devem conduzir esse trabalho que faz parte aí do processo acadêmico de vocês. E vou aproveitar esse vídeo hoje também para fazer uma homenagem aos profissionais da área de saúde, sejam médicos, enfermeiras, técnicos, todos os profissionais que estão envolvidos aí arduamente no combate à Covid-19 e vou fazer o meu vídeo utilizando a máscara. Vou até chegar um pouquinho mais perto para que meu áudio não tenha problema aí para vocês, porque é a minha homenagem e também uma forma de conscientizar você que ainda não é consciente com a situação que estamos vivendo, gente. Vamos trabalhar no coletivo, vamos fazer cada um a nossa parte, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar tanto os profissionais que atuam aí na linha de frente, quanto as pessoas que estão hoje, que não podem, sair dos hospitais, que estão longe das suas famílias. Então, ó, minha homenagem e minha forma aí de conscientizar mais pessoas no combate à Covid-19. Então, ó, bora conhecer o que é o portfólio, o que vai exigir de vocês, o que vocês precisam fazer, qual é o passo a passo. Se você ainda não sabe, nunca fez um portfólio, esse é o vídeo certo para você, tá? Vamos estar falando então sobre o portfólio da área de núcleo comum de saúde. Aqui no Polo de Quedas e Dois Vizinhos nós temos a enfermagem, mas você pode ser de farmácia, você pode ser de estética, tá? Entra nesses cursos da área de saúde. O tema nesse semestre é fazer uma análise de como a pandemia do coronavírus tem afetado os profissionais da área de saúde. E aqui, gente, a gente tem uma infinidade de coisas para discutir. Inclusive, a gente tem um texto, né? O portfólio traz um texto para vocês que eu já vou colocar aqui na telinha para a gente fazer a leitura e fazer a análise aí dessas partes textuais que o portfólio já nos traz de informações, tá? Mas uma coisa que eu quero frisar para vocês é a importância de vocês trabalharem com informações científicas. Grazi, posso colocar um relato? Grazi, posso pegar uma notícia? Pode. Só que nós, alunos acadêmicos da área de saúde, né, que vamos aí ser produtores de conhecimento, nós temos que ser aí muito criteriosos com os dados, com as informações que vocês vão utilizar para colocar dentro do texto de vocês, tá? Mas eu vou mostrar mais para frente como que vocês fazem isso, como que é o portfólio bem certinho no detalhe para você. Então chega mais e vamos discutir o que é esse portfólio desse semestre dos cursos da área de saúde. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho que a gente sempre está trazendo conteúdo aí para agregar na sua vida acadêmica. Bora lá? Então vamos lá, pessoal, já estou logada aqui no curso de enfermagem e vou passar para vocês algumas informações referentes ao portfólio, tá? Primeiro de tudo que como é um curso premium, né, que vocês têm uma carga horária de acompanhamento em sala de aula, né, semipresencial, vocês devem realizar o trabalho no formato em grupo, de 2 até 7 pessoas, tá bom? E vocês ainda precisam, além de cadastrar um grupo, vocês precisam eleger uma pessoa que vai ficar responsável por enviar o trabalho no sistema, porque fica no nome de todos os integrantes, mas apenas um que vai enviar o trabalho, beleza? Então, eu tô aqui, ó, no ambiente virtual. Para vocês cadastrarem o grupo, vocês devem vir aqui, ó, em atividades interdisciplinares. Aí aqui embaixo vai ter o desafio nota máxima e o portfólio, tá? O portfólio, a pontuação dele é de 2.000 pontos e vocês têm uma data para enviar. A data, né, o período no prazo normal é até 5/5 de 2021.
Caso vocês entreguem o trabalho e não esteja de acordo com as normas ou que você não tenha realizado de forma concisa o texto, pode ser que a tutora mande aí para vocês algumas coisas para ajustar. E aí você tem um prazo também para fazer a recuperação, que é de 26/5 a 2/6 o portfólio de vocês, tá? Muito importante, gente, vocês têm que enviar nessas datas, até 5/5, prazo normal, e na recuperação até 2/6, beleza? Aqui, gente, vocês encontram as informações que nós já vamos falar sobre o que é o trabalho, o que está sendo pedido para vocês. E aqui vocês vão ir para realizar o cadastro do grupo, tá? Em portfólio. Clica no botãozinho portfólio e aqui já vai ter a informação. A quantidade de alunos que deve ter, né? Que deve conter o grupo, que é de 2 a 7. Menos que isso, você não consegue enviar o trabalho, mais que isso não vai conseguir colocar alunos, tá? Vai vir em cadastrar grupo e aqui vai ter uma lista de todos os seus colegas, tá? Que fazem o mesmo curso com você da área de saúde. Você vai selecionar clicando neles, né? Em até 7 pessoas e vai dar um salvar grupo aqui, beleza? Como já esse aba aqui que eu tô utilizando já tá dentro do grupo, não consigo ele cadastrar novamente, tá bom? Agora, então, nós vamos para o portfólio. Vamos falar só sobre o que está pedindo este portfólio. Muito bem, pessoal, então já estou aqui com o PDF, né, do portfólio, a produção textual interdisciplinar em grupo, PTG, tá? Quando vocês virem essa sigla PTG, é porque a gente está falando de portfólio em grupo. Curso e núcleo comum de saúde, então todos os cursos da área de saúde, eles vão fazer sobre a mesma temática que essa aqui que nós vamos discutir. Falando aí um pouquinho, então, sobre o portfólio, a gente gosta de lembrar que esse trabalho ele tem relação com as disciplinas que vocês estão cursando nesse semestre, que é pensamento científico, psicologia aplicada à saúde, sociologia brasileira e cidadania, gestão, qualidade e segurança do paciente. E esse trabalho, ele é pensado, né, em despertar em vocês algumas competências e habilidades. As competências, quando falamos em competência, as competências, então, o objetivo é de refletir, articular e sistematizar conhecimentos teóricos, metodológicos e empíricos necessários à prática do profissional de saúde. E as habilidades, então, eu estou falando de reconhecer a importância da saúde física, mental, psicológica dos trabalhadores, analisar as relações e tensões das ações dos sujeitos e as dinâmicas dos processos sociais e estabelecer a interdisciplinaridade. Para quem não sabe o que é interdisciplinaridade, é colocar tudo isso que vocês estudam de forma conjunta, tá? Não em caixinhas separadas, mas colocar isso como um conteúdo genérico que abrange todas essas áreas e que faça um novo sentido, inclusive. Objetivos da aprendizagem. Aí é estimular a corresponsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e eficaz, porque aqui vocês vão ter que fazer muitas pesquisas, muitas leituras, e vocês não terão um direcionamento, né, direto sobre essas leituras. Então, pode ser que, por exemplo, você tenha um artigo para ler, você vai ter dificuldades em entender esse artigo científico, então você vai ter que pesquisar muito aí, até sobre palavras, sentidos das palavras desse novo formato de estudo que vocês estão iniciando, ok? Desenvolver estudos independentes, sistemáticos e autoaprendizado. Promover a aplicação da teoria e conceitos para a solução de problemas práticos relativos à profissão, que é o caso desse portfólio, tá? Direcionar o estudante para a busca do raciocínio crítico e a emancipação intelectual, ok? Isso já vem se discutindo muito nessas disciplinas que vocês já estão vendo, tá? Porém, vai se enfatizar aqui nesse trabalho. E a apresentação da proposta começa assim, ó. A proposta de produção textual interdisciplinar do grupo PTG terá como temática a importância
da saúde física, mental, psicológica do trabalhador, tá? De acordo com o seu contexto social e cultural e seu impacto na qualidade da assistência à saúde. Escolhemos essa temática por possibilitar a aprendizagem interdisciplinar dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas desse semestre e também para consolidar a reflexão sobre a prática em sala de aula, tá? Então, você já vem discutindo muitos assuntos em relação à área de saúde, pandemia, né? Inclusive, a gente faz essa relação, eu vejo aí, acompanho as aulas, que é muito discutido a questão da pandemia dentro dos cursos de saúde, né? Independente se vocês estão no primeiro semestre ou em semestres mais avançados, a temática é latente. Por meio da leitura da SGA, também da situação problema destacada, você deve elaborar uma produção textual que contemple as reflexões propostas. Para quem está chegando agora, não vai entender, mas essa SGA aqui, gente, sempre ela vai nortear o trabalho interdisciplinar de vocês. A Unopar sempre vai trabalhar com situações, problemas, né? Situações que vocês viveriam normalmente se vocês já estivessem atuando, tá? E aí a situação geradora de aprendizagem, ela vai trazer para vocês referências, tá? Aqui ela começa trazendo uma referência sobre a palavra, né? Sobre a palavra em si, saúde. Num site de busca, num dicionário, né? Ela tá procurando a definição. E trazendo a definição para vocês, né? Saúde, substantivo feminino, estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para sua forma de vida e para sua fase de ciclo vital, né? Vital, vida. 2. Estado de boa disposição física e psíquica, bem-estar. Saúde, desse modo, abrange ao mesmo tempo o bem-estar físico, mental e psicológico. Esse é o nosso ponto de partida. A partir dela, analise a situação problema a seguir, tá? Então, conseguir entender o sentido de saúde. Então, no dicionário, né, a gente tem bem definido aqui essa questão de que é bem-estar físico, mental e psíquico. E aí a relação problema, situação problema é a seguinte, gente. Imagine que você trabalha em um hospital. Sua rotina de trabalho é bastante estressante, uma vez que lida com questões muito sérias, cotidianamente. No ano de 2020, com a pandemia de coronavírus, que já causou centenas de milhares de mortes pelo mundo, essa rotina ficou ainda mais intensa e desgastante. Além das questões ligadas diretamente ao trabalho e dos desconhecimentos sobre a referida doença, você tem medo de se infectar e também de infectar os seus familiares. A partir dessa situação, você deverá analisar o modo como a pandemia do coronavírus tem afetado os profissionais da área de saúde. E aí aqui a gente vai entrar bem na questão da palavra, né, do sentido que relaciona a questão do estado físico, psíquico e mental. Então, aqui a gente pode relacionar, por exemplo, até a questão dos profissionais da área de saúde que já tomaram a vacina, que já estão aí imunizados contra esse vírus. Porém, a gente sabe que esse profissional ele tem uma família, que ele tem pessoas que ele ame e que essa família ainda não está imunizada. Então, esse profissional ele vai ter aí constantemente o medo de levar o vírus para casa, né? E aí isso acaba afetando o que desse profissional, né? O que vocês já viram dentro dessas disciplinas que fala que esse profissional vai ter problemas relacionados ao quê, né? E aí vamos continuando, vou fazendo sempre ligações, reflexões para que ajude vocês na hora de vocês escreverem o texto de vocês, tá? E aqui tem uma orientação para a execução do trabalho e traz uma citação, inclusive. Carmen Teixeira, 2020, página 3.466, analisando a questão da saúde do trabalhador da área de saúde em meio à pandemia, afirmou que os profissionais e os trabalhadores de saúde envolvidos direta e indiretamente no enfrentamento da pandemia estão expostos cotidianamente ao risco de adoecer pelo coronavírus, sendo que a heterogeneidade que caracteriza essa contingente da força de trabalho
determina formas diferentes de exposição, tanto ao risco de contaminação quanto aos fatores diferentes de exposição. Afirmou que os profissionais e os trabalhadores de saúde envolvidos direta e indiretamente no enfrentamento da pandemia estão expostos cotidianamente ao risco de adoecer pelo coronavírus, sendo que a heterogeneidade que caracteriza este contingente da força de trabalho determina formas diferentes de exposição, tanto ao risco de contaminação quanto aos fatores associados às condições de trabalho. Problemas como cansaço físico e estresse psicológico, insuficiência e ou negligência com relação às medidas de proteção e cuidado à saúde desses profissionais. Ademais, não afetam da mesma maneira as diversas categorias, sendo necessário atentar às especificidades de cada uma, de modo a evitar a redução da capacidade de trabalho e da qualidade da atenção prestadas aos pacientes. Ou seja, apesar de todos estarmos passando pela mesma situação, as autoras destacam que a situação desse profissional é ainda mais problemática, haja vista sua proximidade real e diária com a doença, e não a possibilidade de realização do isolamento social. Então, gente, mais uma reflexão aí, mais um texto reflexivo que traz aí muito a questão da linha de frente, né? Os profissionais que não têm o direito de fazer um isolamento social, que não têm o direito de se afastar do perigo constante que é viver em uma pandemia. E ela continua no texto. Nesse sentido, os profissionais de saúde constituem um grupo de risco para a Covid-19, por estarem expostos diretamente aos pacientes infectados, o que faz com que recebam uma alta carga viral, milhões de partículas de vírus. Além disso, estão submetidos a enorme estresse ao atender esses pacientes, muitos em situação grave, em condições de trabalho frequentemente inadequadas. E outro estudo sobre os profissionais da saúde concluiu-se que 78% dos profissionais de saúde tiveram sinais de síndrome de Burnet. Gente, aqui se vocês não sabem o que é a síndrome de Burnet, primeiro de tudo vai fazer uma pesquisa do que é, quais são aí os sintomas, as características para vocês relacionarem dentro do trabalho de vocês, tá? No período da pandemia, a prevalência foi de 79% entre os médicos, 74% entre os enfermeiros e 64% entre técnicos de enfermagem. Síndrome de Burnet é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, associado à atividade profissional que causa esgotamento físico e mental. Então, já traz aqui uma pequena informação sobre a síndrome, mas é muito interessante para que vocês, no próximo processo de escrita, vocês também saibam o que essa doença interfere aí na vida dos profissionais que estão vivendo na linha de frente com a pandemia. E aí, após as leituras, vocês deverão descrever um texto que contemple as seguintes questões. Gente, não precisa colocar a questão e responder. Lembre que isso trata-se de um artigo científico, que ele tem que ter um texto introdutório, um texto de desenvolvimento que vai trazendo essas questões, mas num formato de parágrafo, onde você insira aí em formato de texto a questão e logo após você já responda esta pergunta também em formato de texto, utilizando de coesão, coerência, características necessárias para escrever esse tipo de trabalho. E aí, quais são essas questões? Como questões éticas se intensificam em momentos como esse, de pandemia, em que o tratamento dos pacientes e a qualidade de vida do trabalhador tornam-se ainda mais centros de preocupação? As relações mais híbridas entre trabalho e vida, ou seja, entre as atividades produtivas que desempenhamos e nossa vida como um todo, principalmente tendo em vista o aumento das doenças entre os profissionais da saúde nesse contexto.
Ao refletir sobre a importância da saúde física, mental e psicológica do trabalhador, de acordo com seu contexto social e cultural, é fundamental levar em consideração o princípio do cuidado ao cuidador, já que se trata de um profissional que lidam diretamente o desafio de promoção e preservação da saúde, junto a pacientes com variados estados de padecimento. Analise e exemplifique que tipo de iniciativas poderiam ser promovidas para garantir o cuidado ao cuidador em âmbito público, privado e mesmo civil. Como uma sugestão possível de leitura, apresentamos o artigo Cuidando do Cuidador, Grupo de Funcionários no Hospital Geral. E aqui já está o textinho, gente, só vocês clicarem aqui, ó, nesse textinho. Inclusive aqui tem o link desse textinho, tá? Só vocês copiarem o link aí e jogar no navegador, que vocês vão ter acesso aí a esse artigo falando sobre o cuidado com o cuidador, ok? A exposição dos profissionais da área de saúde ao coronavírus, além das condições de trabalho frequentemente inadequadas, porque aí a gente está falando da questão de EPIs, né? Que são o que o profissional precisa vestir, a paramentação. Às vezes não, a gente sabe aí que no Brasil houve até a falta de oxigênio. Então, vocês imaginem o quanto precária é trabalhar, às vezes, em determinados espaços de saúde, né? Onde falta oxigênio, você imagina o que mais pode faltar. E aí, continuando aqui a leitura. Com sobrecarga de trabalho, bem como a gravidade dos pacientes, que é outra relação bem importante, né? Porque quem trabalha na área de saúde sabe que diariamente vai conviver com o fenômeno da vida e com o fenômeno da morte. Porém, na pandemia, a gente viu que se intensificou, né? Principalmente nesses últimos dias, que o aumento de morte, o aumento de perdas de pessoas é gigantesco. E eu acredito que nenhum profissional, a gente falando aqui de médico, enfermeira, todo o pessoal da equipe de saúde se preparou algum dia para perder tantas vidas nos seus momentos de trabalho, tá? Pode determinar situações como potenciais implicações para a segurança do paciente e qualidade da assistência em saúde. Desse modo, defino o que é cultura de segurança do paciente, sua importância e quais estratégias podem ser utilizadas para que ela possa ser empregada nos serviços de saúde. Como uma sugestão possível de leitura, apresentamos o artigo Cultura de Segurança em Unidades de Terapia Intensiva, Perspectiva dos Profissionais de Saúde. Então, gente, cada questão que o portfólio aqui levanta para vocês, já tem um textinho aqui norteador que vocês podem utilizar, devem, né? Grazi, se eu quiser pesquisar mais, posso? Pode e deve, né? Vocês, como acadêmicos, como futuros profissionais aí da área de saúde, vocês devem sim procurar outras fontes, outras formas de adquirirem o conhecimento. Porém, a gente tem que lembrar que, primeiro de tudo, é checar a qualidade desse material que vocês vão estar utilizando, tá? Isso aqui é um material, um artigo que já foi separado pelo professor da disciplina de vocês, que tem a sua veracidade. Então, podem utilizar coisas da internet, mas utilizem site, utilizem buscadores de pesquisa que sejam confiáveis, né? Não posso colocar ali uma informação, por exemplo, de um Wikipédia. Eu tenho que pegar informações de sites que realmente são relevantes para a minha área, né? E deem sempre preferência para fazer a leitura de artigos. Eu sei que é um pouquinho mais complicado fazer a leitura de artigo, porque geralmente vem num vocabulário mais formal, mas vocês também precisam adquirir essa formalidade. Quanto mais leituras vocês fizerem, maior vai ser o desenvolvimento de vocês em torno disso. E aqui ainda tem umas observações específicas com o formato deste trabalho, né? Então, você pode e deve consultar outras fontes, textos, artigos e afins sobre o tema na biblioteca digital, na biblioteca virtual e nos materiais das disciplinas. Muito importante falar para vocês a questão do livro que vocês têm, né? Cada disciplina tem um livro, então é bem importante que vocês busquem aí dentro desses materiais que vocês já têm em mãos, que vocês vão desenvolver um texto muito bom, tá? E aqui a gente vai falar sobre os critérios avaliativos.
os critérios que vão nortear a análise para o conceito a ser atribuído pelo tutor à distância à produção textual de vocês. Primeiro de tudo, né, que é a letra A aqui, normalização correta do trabalho em respeito às normas da BNT. Então, tenho que ir lá na biblioteca digital, tenho que baixar aí o modelo de artigo para mim escrever dentro do modelo de artigo. Grazi, nunca fiz nada da BNT, não escrevi, não sei. Então, ó, vai na biblioteca digital, baixa aí o modelo padrão da Unopar e você vai escrever dentro dele, tá? Inclusive, os alunos aí dos nossos polos, eles vão receber, né, o formatinho, já tudo certinho, para se preocuparem mais com a questão textual, sim. B. Apresentação de uma estrutura condizente com a proposta apresentada. Vocês viram que tem questões a serem respondidas, textos a serem utilizados. Ah, vou utilizar só uma questão e vou falar só sobre aquilo. Não, você não vai estar atendendo o critério B, beleza? Então, muito importante falar sobre tudo. Letra C. Uso de linguagem acadêmica adequada, com clareza e correção, atendendo à norma padrão. Grazi, tenho muito problema com o português. Então, se reúne com os colegas, né, do grupo, faz 1, 2, 3, 4, 5 leituras, imprime o trabalho, faz aí uma correção minuciosa, tá com dúvida de palavra, vai na internet buscar, mas não morram na praia por causa de uma coisa tão pequenininha, tá? Porque isso aqui vocês têm como vocês corrigirem até utilizando aí as ferramentas do Word. Letra D. Abordagem de todos os itens propostos para reflexão, considerando os seguintes aspectos: clareza de ideias, objetividade, criatividade, originalidade e autenticidade. Gente, pelo amor de Deus, fiquem longe do Ctrl+C e o Ctrl+V, né? Copia e cola, copia e cola. Tenham clareza no que vocês vão falar. Se vocês escreveram, por exemplo, um parágrafo muito grande, mas não disseram nada, tira aquele parágrafo, né? Tem que ter sentido, o texto de vocês tem que ter sentido. Lembre-se que o texto, ele é uma conversa escrita. A pessoa que vai ter acesso aí ao teu trabalho, ao teu portfólio, ela tem que entender da primeira linha até a última que você está querendo dizer para ela, ok? Letra E, fundamentação teórica do trabalho com devidas referências dos textos e sites citados. Lembre-se de que seu tutor à distância está à disposição na sala do tutor para lhe atender em suas dúvidas e também para repassar orientações sobre que vocês precisarem. Aproveitem essa oportunidade para realizar um trabalho com a qualidade exigida por um trabalho acadêmico a nível universitário. Ótimo trabalho a todos, equipe de professores. E aí eu sei que vai começar as perguntas. Grazi, quantas páginas precisa ter? Gente, pensem aqui, ó. O artigo, né, ele precisa ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Além disso, vocês têm que fazer capa. Vou escrever assim com a minha letrinha que tá horrível, né? Capa, sumário, tem que ter referências, anexo, se vocês forem colocar. Então, olha quantas páginas já deu aqui. E aí, nessa introdução, geralmente, tá, gente? Geralmente, a introdução tem aí de 1 a 2 páginas, tá? Desenvolvimento, que aí é abordar as questões que o texto está pedindo, aí no mínimo de 3 a 6 páginas, pessoal. E aí uma conclusão. Se você fez uma conclusão de 6 páginas, você deve fazer aí uma conclusão de no mínimo aí 1 página, 2, tá? Então, vai ser de acordo com o desenvolvimento de vocês, a quantidade que vocês escreverem. Como o tutor, né, não colocou aqui quantidade mínima, vocês podem se basear por essa questão estrutural aí que a gente já desenvolve em outros trabalhos em que os tutores já colocam para nós uma quantidade mínima. Só que esse trabalho de vocês, nós estamos com muitas informações, vocês têm acesso a muito conteúdo, desde o início da pandemia até os dias de hoje. Então, dá para escrever muita coisa, dá para fazer um trabalho bem conciso em cima dos materiais que já foi repassado aqui no portfólio, com os materiais que vocês encontrarem aí
no decorrer de escrever os trabalhos, beleza? É isso aí, pessoal. Então, esse aí foi mais um review de portfólio, mais uma discussão. Lembre-se de utilizar bastante imagem, pois a gente tem aí muitas imagens na internet disponível, né? Colocar as citações, escrever aí esses textos de maneira concisa, parágrafos concisos que tenham ligação entre si. Respondam as questões. Primeiro quer responder no caderno, depois vai juntando. Faz aí num formato que fique mais confortável para você. É a primeira experiência de escrita que vocês vão ter e com o passar do tempo vocês vão ficando cada vez melhor. O que vocês não podem deixar é de viver esse exercício, de fazer esse exercício, porque a escrita também ela é um exercício. Vocês vão melhorando com o passar aí do tempo, com o passar dos trabalhos que vocês forem realizando. É uma temática muito legal, muito bacana, que inclusive a gente está vivendo, que a gente vê diariamente. Então, a gente tem muita informação, a gente tem acesso ao conhecimento e a gente tem aí conteúdo de qualidade para pesquisar, tá? Vão com foco, força e fé, que vai dar tudo certo, que vocês vão conseguir fazer um trabalho muito bacana e que vai refletir, inclusive, aí no seu pensamento perante ao momento que nós estamos vivendo e o nosso papel aí como indivíduo numa sociedade, numa cultura que acaba sendo prejudicada às vezes pelo formato que estamos, no modo geral, encarando a pandemia. Então, quanto mais pessoas com acesso a esse conhecimento, com mais pessoas com formação adequada para viver um momento como esse, melhor vai ser o nosso andamento, tá? Se ficarem com dúvida aí em alguma parte específica do trabalho, deixa aqui nos comentários para a gente voltar aí e retomar isso daí, beleza? Beijão para todos vocês, muito orgulho de saber que temos aí novos acadêmicos na área de saúde, a gente sabe o quanto vocês serão e são importantes aí para as nossas vidas.